Mais uma aula. A nossa última aula ficou bem grande. Eu não esperava que ficasse tão grande, mas o assunto era um assunto bem extenso, né? Então, a gente vai falar sobre um assunto um pouco mais curto hoje. Eu vou tentar deixar a aula um pouco mais curta. Um pouco não, né? Bem mais curta. A gente vai falar sobre um outro conceito importante no pensamento da Hannah Arendt, que é da condição humana. Na verdade, são dois temas, que é a condição humana e a banalidade do mal. A gente vai falar sobre esses dois temas dentro do pensamento dela, ok? Então vamos para a aula. Nós já falamos sobre a filósofa Hannah Arendt. Nós criticamos na última aula, segundo o pensamento dela, os tipos de governo totalitaristas. Nós fizemos ali uma análise e uma crítica do totalitarismo. E vimos no final ali com a nossa conclusão de que a solução para resolver, para não deixar voltar, né, para não deixar retornar esse tipo de governo autoritário, é justamente promover o diálogo, reconhecer as diferenças, ter a compaixão pelo outro, reconhecer no outro alguém igual a você, ou seja, ver o outro como um ser humano, né? E a gente vai falar sobre o ser humano hoje. A gente vai falar sobre a natureza humana. Será que existe uma natureza humana? Será que todos nós somos iguais? Quando se fala, por exemplo, em ver no outro alguém igual a você, a gente está falando sobre igualdade, né? A gente está falando sobre uma semelhança, sobre me ver no outro. Por isso que muitas vezes eu gosto de colocar essa janelinha aqui para vocês verem que eu estou aqui, para não ficar um negócio tão impessoal, né? Então, se ver no rosto do outro, da outra pessoa, se reconhecer no outro como igual, independente da cor da pele, da sexualidade, independente da religião, do gênero, da forma de pensar, é ver o outro como outro ser humano. Então, existem características comuns que nos ligam enquanto seres humanos. Se a gente olha, por exemplo, para alguns cães ou gatos, a gente sabe que todos eles são cães e gatos porque existem características comuns a todos eles, mesmo que sejam diferentes, a aparência, a pelagem, o focinho e tudo mais. Você vê que são animais que pertencem ali ao mesmo tipo, à mesma espécie, enquanto que o ser humano também é bastante semelhante ao outro, só que nem sempre foi assim, né? Então, no período da escravidão do Brasil, a gente tem falado sobre racismo, sobre a escravidão no Brasil, a gente viu que os africanos não eram considerados seres humanos iguais, eram considerados inferiores. A gente estudou sobre o nazismo, que também tinha aquela ideia da raça superior, a raça ariana. Então isso nem sempre foi um consenso. A gente precisa lembrar que essa construção da igualdade entre as pessoas está sendo construída, foi construída e continuará sendo construída na história da humanidade. Existe uma natureza humana? Bom, na história da filosofia sempre houve esse debate. Será que existe alguma ou algumas características comuns a todas as pessoas? O Aristóteles, filósofo grego, dizia que o ser humano é um ser racional, é um animal racional, né? Ele também é considerado um animal político. Então nós podemos dizer que todos os seres humanos são racionais? Sim, né? Nós podemos dizer isso. Nós podemos dizer que todos os seres humanos são sociáveis ou políticos? Não. Alguns são mais individualistas. Nós podemos dizer que todos os seres humanos são racionais? Nem sempre. Nem sempre alguns são tão racionais. Ou, se a gente for colocar em dúvida, se a gente for colocar em questionamento essa palavra razão, o que é razão? A razão é uma palavra que vem do logos, do ratio do latim, e do logos grego. Então vem do discurso, da palavra, da racionalidade. Mas existiram outras civilizações indígenas, africanas, aborígenes, outras religiões e formas de pensar que não levavam em consideração uma racionalidade como a racionalidade herança da sociedade europeia. Então nós não podemos dizer também que o ser humano é definido pela racionalidade, nem pelo discurso, mas ele é muito mais múltiplo, tem a imaginação, o sentimento, ou seja, tem as sensações corporais, o instinto. Então o ser humano não é só racional.
Já outros filósofos modernos, Hobbes, por exemplo, dizia que o ser humano é egoísta por natureza. E ele só foi controlado pela vida em sociedade, né? Pelo contrato social e pelo soberano que colocou ordem por meio da força. Já o John Locke dizia que o ser humano é neutro, é como se fosse uma lousa em branco. Então ele vivia bem antes da sociedade e depois que ele passou a viver em sociedade, ele continuou sendo neutro e ele é resultado das suas experiências. O filósofo francês, na verdade suíço, Jean-Jacques Rousseau, dizia que o ser humano, por natureza, é inocente, mas a sociedade o corrompe. A gente ainda vai falar sobre esse filósofo em aulas posteriores, ok, gente? O ser humano pode ser entendido como Homo sapiens, como alguém que sabe, que pensa, raciocina, ou como Homo faber, como alguém que fabrica, constrói ferramentas, que muda a natureza, transforma, constrói edifícios, ou como Homo ludens, como aquele que brinca, que imagina, cria jogos, sistemas, ou até como Homo econômicos, ou seja, aquele que negocia, que cria riqueza, né? Aquele ser do diálogo. Então nós temos aí várias definições de ser humano. Mas o que é o ser humano? Por natureza, nós não somos nada. Entra aí como um dos pontos principais da filosofia contemporânea, o existencialismo do filósofo Jean-Paul Sartre. Falamos sobre o Sartre quando a gente falou sobre a Simone de Beauvoir. E o filósofo Martin Heidegger, que a gente ainda vai estudar em aulas posteriores. Bom, então, segundo o existencialismo, aliás, se eu estiver com vocês no terceiro ano, né, gente? Que não sabemos o futuro. Mas, se eu estiver com vocês no terceiro ano, nós vamos estudar o Heidegger, Sartre, Husserl, Wittgenstein e outros, ok? Então, o ser humano não é definido por uma característica comum, universal, que esteja presente em todos, mas ele é definido por uma série de características, mas são características que ele constrói. Então, não existe ninguém igual ao Márcio, mas o Márcio é semelhante às outras pessoas em muitas coisas. Então, o ser humano é aquilo que ele faz de si mesmo. Lembrem que eu falei para vocês, primeiro o ser humano existe e aí então ele vai criar a sua própria essência por meio das suas escolhas. Então nós só podemos compreender o ser humano observando as suas práticas. E o que é a condição humana? Segundo a filósofa Hannah Arendt, a condição humana é um ponto de vista diferente da natureza humana. Por quê? Porque não é anterior, não é a priori, não é uma coisa que nasce com o ser humano. A condição humana é uma coisa que é construída, e ela é construída por meio de algumas atividades. Ela vai chamar do conjunto dessas atividades de vida ativa. Então a gente tem aqui uma diferença entre a vida ativa, que é o do fazer, e a vida contemplativa, segundo Aristóteles. O Aristóteles dizia que o ser humano é um ser racional, que pensa, que contempla as ideias. Né? Não as ideias, né? Mas o conhecimento. Enquanto que a Hannah Arendt vai dizer que não, o ser humano é um ser que age. São essas atividades que o definem. Então, as três atividades são o trabalho, a obra e a ação. Então, é só exercendo essas atividades que nós construímos a nossa vida e nos tornamos seres humanos. O trabalho é o meio de subsistência. É aquilo que nós fazemos para comer, beber, depois ter o nosso descanso, né? Você precisa ter um teto para você descansar embaixo dele. Então, é tudo aquilo que tem a ver com o aspecto biológico da subsistência. A obra, é o segundo ponto, é a criação de algo. Pode ser a criação de uma ferramenta, ou pode ser a criação da cultura, como vocês veem aí nessa figura, né? Uma dança típica. É só um exemplo de outras formas de cultura, que pode ser, por exemplo, um livro. O livro é a produção de algo. É a produção de algo físico, mas também abstrato, que é a produção de conhecimento. Então, é uma obra de arte também,
né? Então, essas obras é tudo aquilo que o ser humano produz, como ele transforma a natureza, ou transforma a sociedade, ou transforma a si mesmo, por meio da cultura, né? Então, os seres humanos produzem essa obra, essa atividade da obra. E também a ação. A ação é a política, é o diálogo, é o debate, é a pluralidade, a discussão de ideias. Então, a política é algo que deve ser feito para todos, né? Para todos e para todas. Não só no caso dos homens, brancos, heterossexuais, mas também as mulheres, a população negra, o público LGBT, todos devem ser representados na política e devem colocar os seus debates. Isso é o que promove a pluralidade, né? Esse é o requisito principal da ação, porque os seres humanos são diferentes, mas também são iguais. E aí, por fim, a gente vai falar sobre o caso Eichmann, né? A gente vai falar sobre o conceito de banalidade do mal. Eu já cheguei a comentar sobre ele na nossa aula. Essa aulinha aqui também vai acabar ficando um pouquinho maior, né? Mas enfim, gente, paciência. Bom, vocês podem, na verdade, não assistir a aula toda de uma vez, né? Você não precisa assistir a aula toda de uma vez, pode assistir aos pouquinhos também. Então, o caso Eichmann mostra Adolf Eichmann, um dos criminosos de guerra nazista, um dos chefes ali da SS, e ele era o principal responsável pela identificação dos prisioneiros que eram transportados para os campos de concentração e campos de extermínio também, né? Então, ele foi capturado ali em Buenos Aires, na Argentina, porque ele tinha fugido após a guerra, ele tinha fugido para a América do Sul, foi levado para Israel e lá ele foi julgado. E a filósofa Hannah Arendt foi uma das pessoas importantes presentes ali no julgamento do caso Eichmann. O interessante é que quando ela chegou ali e ouviu o relato desse prisioneiro, né, ele não mostrava nenhum tipo de ódio contra os judeus, também não mostrava nenhum arrependimento. A alegação dele era pura e simples que ele cumpria ordens, né? Ele fez exatamente o que o governo e as leis da sua época mandavam, né? Ele não questionou, ele simplesmente foi um funcionário ideal, né? Como é que você pode imaginar um funcionário modelo de uma empresa que era um criminoso, um assassino? Esse foi o caso do nazismo. Então, ele dizia que simplesmente cumpria ordens, né? E a Hannah Arendt percebeu que o mal é banal. O mal não se apresenta muitas vezes com uma face monstruosa. Então, o mal não se apresenta como um psicopata, uma pessoa louca, desvairada, babando e tudo mais, como era o caso do Hitler, né? Mas ele pode se apresentar também nas pequenas ações dos pequenos funcionários, das pessoas que não têm compaixão, que não olham para o outro, que não reconhecem o outro como uma pessoa em si mesmo, que não se questionam, que aceitam as ordens sem questionar e que podem simplesmente estar fazendo um mau juízo sobre as coisas, que podem estar enganadas. Então a banalidade do mal está no fato de que nós podemos encarar o mal também como uma falha de julgamento, uma falha de entendimento, né? Muitas vezes a pessoa pode reconhecer o mal que ela fez e tentar melhorar. Outras vezes isso não é possível, como no caso do Eichmann, né? E independente se ele era realmente um psicopata ou não, a Hannah Arendt percebeu que o mal ele pode se apresentar quando nós não fazemos o bem, quando nós não refletimos, quando nós sentimos a influência de um poder maior e cedemos a esse poder, tal como o Estado, né? Quando nós passamos ali na rua por cima de uma pessoa que está morrendo na calçada, né? Quando eu não me importo com o outro, quando eu não reconheço o outro como uma pessoa que também precisa das coisas, quando alguém vem me pedir dinheiro na rua e eu sou ignorante, ou eu, sei lá, não considero o outro como uma pessoa que também tem sentimentos igual a mim, que também sente fome, frio e etc.
Então, quando eu não considero o ser humano como outro ser humano, mas como um objeto, né? E quando eu não paro para avaliar as regras do meu comportamento, eu posso estar caindo nesse perigo da banalidade do mal, certo? Então, nós podemos fazer mal para os outros quando nós recebemos ensinamentos e não questionamos, que podem vir de família, da sociedade. Esse é o caso do racismo, da LGBTQ-fobia, da discriminação, da violência contra a mulher, do machismo, né? Então a gente vê que todas essas formas de discriminação podem ter sido ensinadas pela sociedade ou pela própria pessoa. Agora, cabe a cada um de nós questionar esse tipo de ensinamento, a cultura, as regras da sociedade e pensar por nós mesmos e passar a olhar o outro com mais compaixão, com uma... existe uma palavra, né? É o contrário ali da apatia, né? E da simpatia, né? Enfim, eu vou me lembrar depois dessa palavra na aula, mas fugiu. Mas você ter o mesmo sentimento que o outro, né? É você sentir pelo outro o que poderia acontecer com você também, né? Então, se colocar no lugar do outro. Bom, essa aula também ficou enorme, peço desculpas. As próximas aulas, que serão mais uma vez sobre o capítulo do pequeno manual antirracista, serão menores, de 5 minutinhos, 7. Mas essa aula, como eu tinha muita coisa para falar, acabou ficando maior. Certo, gente? Mas essas duas aulas, na verdade, já são 4, porque eu sei que eu ainda vou ter muito pano para manga para passar para vocês nas nossas próximas aulas, ok? Fiquem bem, se cuidem, participem das aulas do Google Meet para ganharem ponto, para terem a nota de participação. Não faltem, estamos chegando no final do ano, não fiquem sem nota. E acima de tudo, fiquem em casa quando possível, ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.